Os tipos textuais são classificados considerando a sua estrutura, a sua finalidade e o seu objetivo. Existem 5 tipos de textos, sendo eles o texto narrativo, o texto descritivo, o texto expositivo, o texto injuntivo e o texto dissertativo. O texto narrativo é o mais simples de identificar, pois nele encontramos um enredo, um espaço, personagens e ações que são marcadas pelo tempo. Geralmente, os textos narrativos têm a seguinte estrutura. Começam com a apresentação, fazem o desenvolvimento, apresentam um clímax e depois fornecem o desfecho. Este tipo de texto abrange 5 elementos de narrativa. São eles: enredo, que é a história contada pela narrativa. O enredo pode ser linear, ou seja, seguir uma sequência cronológica, ou não linear, que não possui uma sequência cronológica definida. Narrador é quem conta a história. Ele pode ser um narrador observador, que não participa ativamente da história, um narrador personagem, que faz parte da história contada, ou um narrador onisciente, que é aquele que conhece tudo o que está sendo contado. Este, inclusive, é o mais comum em livros narrativos. Os personagens são os indivíduos que participam da história. Eles podem ser personagens principais ou secundários. O tempo é o momento que a história se passa. Pode ser um tempo cronológico, que ocorre de forma similar ao tempo que vivemos ou tempo psicológico. Já o espaço é o local onde ocorre a história, e pode ser físico, social ou psicológico. A crônica, as novelas, as séries de TV, os romances e as fábulas são alguns exemplos de textos narrativos. O texto descritivo tem o objetivo de apresentar alguma coisa, descrevendo uma região, um indivíduo, um instrumento e etc. Nele são expressas informações e características, e a estrutura básica desse tipo de texto é a seguinte: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Existem 2 tipos de textos descritivos, sendo ele a descrição objetiva, que descreve de forma realista, sem julgamentos ou juízo de valor, e a descrição subjetiva, em que a descrição deixa claro opiniões e conotações do autor. Exemplos de texto descritivo são notícias, análises, biografias e etc. O texto dissertativo é desenvolvido para defender alguma ideia, utilizando da argumentação e exposição de teses. A estrutura básica desse tipo de texto é introdução, desenvolvimento e conclusão. Os textos dissertativos podem ser dissertativo-expositivo, que focam em expor a ideia, mas não têm o objetivo de persuadir quem está lendo, ou dissertativo-argumentativo, que buscam persuadir o leitor com base nas suas argumentações. Confira alguns exemplos de textos dissertativos: artigos, monografias, editoriais e resenhas. O texto expositivo apresenta um tema, definindo conceitos e descrevendo, enumerando e comparando informações. Então, esse tipo de texto possui um foco em informar, explicar e discutir aquele determinado assunto. Os tipos de texto expositivo são: texto informativo expositivo, que busca repassar informações sem nenhum juízo de valor, e texto expositivo argumentativo, que apresenta e defende opiniões. Exemplos de texto expositivos: palestras, seminários, enciclopédias e entrevistas. O texto injuntivo, também chamado de instrucional, tem o objetivo de explicar alguma coisa. Geralmente, são utilizados verbos imperativos durante essas instruções. Exemplos de texto injuntivos: bulas, receitas, manuais, regulamentos e etc. E o que são os gêneros textuais? Conforme dito anteriormente, os tipos de texto possuem estrutura e objetivos fixos. Porém, os gêneros textuais possuem uma organização que advém dos tipos de texto. Então, um gênero textual pode apresentar vários tipos de texto, onde geralmente um é predominante. Confira alguns exemplos: gêneros textuais dissertativos, tese de doutorado ou dissertações; gêneros textuais narrativos, contos ou lendas; e gêneros textuais injuntivos, prescrição médica ou cartas abertas. E aí, gostou do resumo? Acesse o site disponível na descrição para ter acesso ao texto do vídeo, para fixar ainda mais o conteúdo. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!